Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Irmãos, eu me encontro no livro de Isaías 63, o versículo é o 3, que diz assim: Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. Eu pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor. O seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Porque o dia da vingança está no meu coração, e o ano dos meus remidos é chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse. Admirei-me de não haver quem me sustivesse. Por isso o meu braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. E atropelei os povos na minha ira, e os esmaguei no meu furor. E a sua força derribei por terra. Aqui era Deus. Isaías, no tempo de Isaías, ele falando, Isaías já estava profetizando que Deus ia esmagar a humanidade. Ele sozinho ia esmagar. Ele disse assim, o meu braço trouxe salvação, mas eles não ligaram, eles não quiseram, então eu fui e os destruí no meu furor. É muito sério isso aí. O braço de Deus trouxe a salvação. O braço de Deus é Cristo, é o Cristo na terra, é Jesus Cristo na terra, é o braço de Deus que veio na terra trazer a salvação, porque a ira de Deus era muito grande. E a gente vê lá em Apocalipse 19, que diz assim, no versículo 11: Vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, que estava sentado sobre ele, chamava-se Fiel e Verdadeiro. E julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como de chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chamava era a Palavra de Deus. E seguia-no os exércitos no céu, e o cavalo branco, vestido de linho fino, branco e puro. E de sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa no lagar do vinho do furor da ira de Deus o Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, porque comais a carne dos reis, e comais dos tribunos, a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e de todos que sobre eles se assentam, a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes, Então, aqui já é concretizando o que Deus estava dizendo em Isaías 63. Deus disse que Ele mesmo vinha, e ia ter o grande dia do Senhor, o dia da vingança do Todo-Poderoso. Porque Ele disse: o meu braço mesmo levou a salvação. O braço do Senhor é Jesus, é o Cristo. Ele veio com a salvação. Ele veio, morreu, se entregou, pregou, mandou que pregasse, e ninguém quer saber. E ninguém está querendo saber da salvação do Cristo, do braço do Senhor. Todos continuam pervertendo a palavra de Deus. Quase todos continuam querendo mais pecado e mais pecado. Ele tirou o pecado do mundo, mas se você volta a vestir-se no pecado, você está trazendo o pecado de volta, você está dando renascimento ao pecado. É por isso que lá em Apocalipse 19 está dizendo que ele mesmo veio, ele veio vestido de uma veste salpicada de sangue, porque ele veio no furor do Senhor. É Cristo que está vindo, já veio, não, Cristo está vindo na terra, sim. Cristo está vindo na terra, trazendo o furor de Deus, porque Ele trouxe amor, Ele trouxe justiça, Ele trouxe o seu reino,
ele trouxe a presença de Deus, ele trouxe os mandamentos do Senhor, que não são maus, não são terríveis, não são difíceis de cumprir. Não, ele trouxe tudo e deu a ordem, já foi dado a ordem, eu já morri por vocês. Diga para todo mundo, se converta, venham ao Pai, e ninguém quer. Então esse grande dia já está chegando, o grande e terrível dia do Senhor dos exércitos, do Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra, porque Ele mesmo veio, se fez carne e habitou entre nós, pagou o nosso preço, mandou que pregasse essas boas novas. Ninguém prega, o que eu vejo é balela, né? A maioria é balela, ninguém quer saber da palavra de Deus. Aí vai em Apocalipse e diz assim, esse é o nome pelo qual se chama, é a palavra de Deus, a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus, né? E é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, e Ele já está na terra, Ele já está na terra. Quando Ele veio com muito amor, veio salvando, só que agora Ele está sim, pisando como que fosse num lagar, pisando uvas maduras, né? Para dar o vinho, Ele está pisando. Eu vi, tem uns 6 meses, por aí, 7 meses, não sei quantos meses faz, eu estava na minha sala e eu vi quando Jesus transportou os meus olhos para um lugar diferente, um lugar que não tinha, era só planície, não tinha morro, não tinha mato, não tinha asfalto, não tinha nada, era só planície. E eu sentado no sofá, eu vi de repente Jesus vindo, e cada vez que Ele pisava na terra, estrondava toda a terra, e cada vez que Ele ia pisando, a terra ia se abrindo após os pés dele na terra. E Jesus já está em cada lugar. Você vê, ontem mesmo foi nos Estados Unidos, né? Foi destruído muito, ciclone, tudo quanto é de coisas terríveis. É assim, isso aí é um piscar de olho, é o manifestar da ira de Deus na terra, e é o Cristo, o próprio Deus, o braço do Deus vivo, que veio para salvar, mas não quiseram salvação. Então hoje Ele está trazendo verdadeiramente a vingança, e Ele ainda deu ordem às aves do céu, as aves aquelas que comem, né, abutres, aqueles urubus, aqueles bichos que comem gente morta, que come carniça, porque vai comer até as carnes dos reis, dos grandes, dos fortes, dos que se sentem mais do que os outros, vai comer de tudo. Então está vindo, é uma amostra grátis ali, uma amostra grátis acolá. Destrói uma cidade inteira ali, destrói uma cidade inteira acolá, e são minúsculos, vírgulas, pingos da ira de Deus na terra, porque Ele já veio com o braço forte, que é Cristo, e trouxe a salvação, e mandou que todos se achegassem a Ele, mas ninguém quer se achegar. Mesmo os que estão na igreja não estão querendo saber disso, a maioria não estão querendo saber disso, né? Então Ele agora está vindo. Agora salve os justos. Claro que para morrer nós todos vamos morrer, mas vamos ter a separação, não aqui na terra só, mas mesmo que venha destruição para todos nós, mas nós temos verdadeiramente o lugar onde Cristo preparou para nós. Então somente cremos, temos a certeza que Ele virá verdadeiramente, e na hora que Ele vier, mesmo que morremos, o corpo vai ficar aí para as aves dos céus comer ou alguma coisa, mas a nossa alma, o nosso espírito volta para Deus, e a nossa alma vai estar preparada lá no lugar que Jesus preparou, na casa do Pai, que a casa do Pai há muitas moradas, e Jesus foi preparar uma delas. Amém? E eu me despeço com a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano.